Vamos realizar agora uma aula de laboratório explicando para vocês como funciona uma fonte assimétrica para se medir curto numa placa de notebook, tá? Utilizaremos a placa da Sony, que é a mesma que nós estamos fazendo o curso, sendo que essa placa aqui ela tem defeito, tá? Tá faltando PCH aqui, tem uns defeitos de fonte, né? Nós vamos medir duas fontes aqui importantes que enganam bastante o técnico, tá? São fontes de pequena tensão, pequena voltagem, certo? E fonte de alimentação gráfica, da parte gráfica do notebook, né? Tá? Então, essas fontes enganam bastante o técnico. Vamos dar uma olhada como a gente vai utilizar o multímetro e o que é o resultado que nós vamos ter no multímetro, né? E qual o resultado que nós vamos ter com a fonte assimétrica, tá? Isso aqui engana muito os técnicos. Então, eu estou fazendo essa aula, como prometi para vocês, né? De fonte assimétrica, para vocês verem como a gente deve testar realmente a fonte, tá? Então, vamos lá. Vou aqui baixar para a bancada, vou trazer para a bancada aqui, né? Certo? Nós vamos utilizar então um multímetro, tá? Um multímetro digital da Icari, pode ser da Impac, sei lá, qualquer um de vocês aí, certo? Sendo que a primeira coisa que vocês devem fazer com o multímetro, pessoal, é colocar, né, na linha de continuidade e encostar as pontas para saber qual é a resistência do seu cabo. Nesse caso, no multímetro Icari, você vê que ele fica totalmente zerado, né? A continuidade fica zerada, realmente zerada, tá? Existem outros tipos de multímetro, deixa eu mostrar para vocês aqui. Por exemplo, esse meu da Impac, tá? Eu tenho diversos multímetros aqui na bancada, mas vou mostrar para vocês aqui um exemplo desse aqui, por exemplo, ó, tá? Por exemplo, ó, esse multímetro da Impac, ele não vai zerar. Se eu encostar as pontas, ó, ele vai me dar, olha lá, 1.2 ohms, 1.1 ohm, né? 1 ohm, por exemplo, ó. Você tem que diminuir isso, tá certo? Por exemplo, nesse multímetro aqui, se você encontrar 2 ohms na linha de resistência, tá? 2 ohms na linha de resistência, você vai ter realmente 2 ohms na linha de resistência, tá certo? Já com esse multímetro aqui, você não terá 2 ohms, tá? Você tem que acrescentar 1 ohm a mais, porque você tem que aguardar um pouquinho e esperar que ele chegue ao ponto, porque esse multímetro ele demora um pouquinho, ele é automático, certo? Mas ele começa com 1, né? Se você botar em curto, ele dá 1 ohm lá, né? Tá vendo lá? Ó? Então vocês devem utilizar da seguinte forma. Deu aqui, vocês não vão, com esse daqui vocês vão medir 2 ohms. Mas com esse aqui vocês vão medir 3, certo? Então, você, primeiramente fazendo esse teste, você sabe que já tem 1 ohm a mais, tá? 1 ohm de resistência a mais, né? Então, se medir 2 ohms aqui na placa, né? Ele vai ter na realidade 1 ohm, tá certo? E se você medir 3 ohms aqui na placa, você na realidade terá 2 ohms, que será o que esse vai medir. Quer ver vamos ver a diferença? Por exemplo, eu tenho aqui essa fonte de 1.5 volts, tá certo? Essa é a fonte de 1.5 volts que alimenta então a nossa memória, tá? Vamos ver aqui, CBED do terra, né? Para a bobina, né? Para um lado da bobina, qualquer um dos dois lados da bobina, ó. Você vê o seguinte, ó. Eu estou pegando aqui, nós temos 4,4 ohms de resistência, né? 4,3, tá? Isso aí realmente vai dar uma variada, tá certo, pessoal? 4,3 ohms com esse multímetro aí, certo? Agora vamos ver com outro multímetro, a diferença desse multímetro que zera, da Icari, qual seria a resistência que nós teríamos, né? Olhe bem, terra, olha lá, 2 ohms, tá? Então, deu praticamente, porque esse multímetro ele não mede resistências, valores depois da vírgula, né? Ele é só 3 dígitos, tá? Aquele outro multímetro é 4 dígitos, então ele dá um ponto alguma coisa, tá? E você vê a diferença, ó, com esse aqui é 2, né? Então a resistência real dessa linha, na verdade é 2, ó. É 2 e não 4, né? 4, isso aí deve estar dando 2.8, alguma coisa assim, viu, pessoal? Tá? Para dar a diferença de 1 ohm aqui, desse aqui, né? Viu? Então tomem cuidado, quando vocês forem utilizar o multímetro, o primeiro teste que você faz é esse aqui.
para saber se ele realmente vai zerar. Tá? Ele zerando aqui, então quando você medir um curto aqui na placa, ó, ele vai dar zero. Não é verdade? Eu estou aqui medindo, ó, né? De terra para terra na placa, ó, vai dar zero. Tá certo? Então muito cuidado com isso aqui. Tá? Vamos utilizar esse multímetro aí, que eu prefiro mais, porque ele me dá um resultado mais preciso, mais real. Tá certo? Então vamos ver aqui. Bom, vamos começar. Nós temos duas bobinas, tá? Nós temos essa bobina, que é de 1,5 volts, tá certo? E essa bobina aqui do GFX. GFX, que é a parte de vídeo. Deixa eu chegar mais perto aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Olha bem, eu até anotei aqui em cima, né? 1,5 volts, tá certo? E a bobina de GFX, tá? Isso aqui você vê lá no esquema. Deixa eu ver aqui. É a PL... pessoal, que isso aqui é PL 130... não. Ih, professor, PL 12, ó, tá? Vamos ver se vocês conseguem ali, ó. Ali, ó. PL 12, que é essa daqui, e essa outra aqui é a PL 9, tá? PL 12 no esquema e PL 9 no esquema, aquele esquema que nós estamos trabalhando em aula, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos medir primeiramente a fonte de 1,5, tá? Então se você fosse medir somente com multímetro, você não tem a fonte, você não tem fonte, tá? Você foi medir com multímetro, aí você chegou aqui, pegou e foi medir a bobina do 1,5, ó, deu 2 ohms, vixe! Primeira coisa que você pensaria que viria no suporte para mim, professor, eu tô com a bobina lá, tal, e ela está dando só 2 ohms na linha, está em curto, né, professor? O que eu devo mexer? Eu tirei os MOSFET, eu tirei capacitor, eu tirei tudo da linha e não consigo achar esse curto, continua dando os 2 ohms. Aí eu viro para você, mas você tem certeza que ele está em curto a linha? Você mediu com a fonte para saber o consumo dessa linha, se realmente ela está em curto? Né? Ah, não, professor, não medi, não tenho fonte, aí é que é o problema, certo? Por quê? Porque se você não tiver uma fonte de alimentação para medir essa bobina aqui, a linha dessa bobina, você não vai descobrir se ela está em curto ou se não está. Tá bom? Porque às vezes o curto é parcial, né? O curto é parcial, tá certo? Não é um curto de zero, por exemplo. Encostar aqui seria um curto total. Isso aqui seria um curto total, né? Seria? Será que seria? Vamos dar uma olhada então na bobina de GFX, que vai fazer a parte de vídeo, né? Dessa placa, tá? Então você vai com o multímetro lá, coloca no terra, certo? Estava invertido aqui, mas não tem problema. Coloca no terra, vixe, professor, está em curto. Esta linha está em curto, professor. Com certeza, está em curto ou não está, pessoal? Olha aí, vocês que estão aí assistindo a aula, essa linha está em curto, pessoal? Estou pegando a bobina, de um lado e do outro da bobina. Está dando zero, hein? Está dando zero. Que tal, pessoal? Está em curto? Será que está em curto? Mas, professor, está dando zero, homem, está pitando. Está em curto, professor, está em curto. Né? Será que está em curto? Vamos ver. Vamos observar. Nós vamos utilizar então agora a fonte para isso, certo? Primeiramente a gente vai pegar o terra da fonte, é lógico, né? Vamos colocar aqui na placa, tá? Então vamos, a partir com essa ponta aqui que está ligada, como eu mostrei para vocês, né? Para facilitar, porque a garra jacaré ela é ruim, né? De colocar aqui na placa. Então a gente utiliza uma pontazinha de teste, tá certo? Primeira coisa que a gente deve fazer é verificar a tensão da fonte. Bom, aqui pelo esquema diz que essa fonte é de 1,5 volts, tá? Então eu não posso jogar na fonte 2 volts, pessoal. Tá certo que muitas pessoas ensinam, coloque 2 volts aí, 3 amperes, 4 amperes e joga na linha. Não, não pode fazer isso. Por quê? Porque nessa linha aqui, pessoal, nessa linha de 1,5 volts, nós vamos ter capacitores, tá? Nós vamos ter capacitores nessa linha. E a gente não sabe a tensão desses capacitores. Tá certo? Esses capacitores de cerâmica, a gente tem capacitores bem pequenos aqui, bem pequenos, que eles podem ter uma tensão baixa, né? Um capacitor eletrolítico, por exemplo, esse eletrolítico aqui, deixa eu dar um zoom para vocês, eu vou trazer a placa mais perto, vamos ver se vai dar para ver ali, ó, tá? Ele é 2,5 volts, né? Olha lá, ó, 2,5 volts, tá? É o isolamento desse capacitor. Se você pegar a tua fonte e colocar 3 volts, pessoal, você vai estourar esse capacitor. Tá certo? Você vai colocar esse capacitor em curto. Tá bom?
Então tome cuidado com isso. Por exemplo, esses capacitores aqui que são da fonte de 3,3 volts e de 5 volts, você vê que ele já é 6,3 volts o isolamento dele, ó. 6,3 volts, tá? Então muito cuidado na hora que vocês forem injetar a tensão na linha de fonte, tá certo? Por exemplo, esse capacitor aqui é 2,5. Você não pode injetar aqui nesse local 3 volts, 4 volts da fonte, porque você vai estourar esses capacitores aqui. Tá? Você estourando, você botando esse capacitor em curto ou dando um choque muito grande nele, tá? Uma sobrecarga nele, ele pode danificar, pode aumentar o ESR dele, pode fazer várias coisas e você está causando um defeito na placa. Então muito cuidado. É 1,5 volts? É 1,5 volts. Então, que tensão vocês acham que a gente deve usar na fonte, pessoal? 1,5 volts. Tá? Não é a fonte, essa linha não é alimentada por 1,5 volts, então a gente tem que jogar 1,5 volts para poder ter um resultado de corrente, de consumo desse circuito equivalente ao que a placa utiliza. Tá? Se essa é uma fonte de 1,5 volts, ela vai ter um consumo X em corrente, em amperes, em miliamperes ou em amperes. Tá certo? Então, a gente tem que colocar 1,5 volts. Vamos colocar 1,5 volts para a gente ver o real consumo que vai nos dar aqui na fonte, desse lado, vai nos dar o real consumo desse circuito todo de 1,5 volts. Tá? Para a gente saber se ele está em curto ou não. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, vou primeiro ajustar a minha fonte para 1,5 volts. Tá? Vamos ajustar ela aqui, bem direitinho. Nós temos um ajuste, né? Um ajuste grosso e um ajuste fino. Para botar 1,5 aqui, um ajuste fino. Tá? Então devagarinho a gente ajusta fino. Né? Vamos ajustar aqui, ele está dançando, não tem problema, 1,4, 1,5, pessoal. Também não precisa ser cravado, né? Tá? 1,5, 1,6, 1,4, está dentro da faixa de tensão, tá certo? Deixa eu ajustar melhor aqui para ver se essa fonte fica parada, tá? 1,5 volts nesta bobina, tá certo? Eu não vou pegar esse 1,5 volts e testar o GFX, porque o GFX, pessoal, é 0,85, tá? É 850 milivolts, tá certo? Então tem capacitores nessa linha que pode ser de 1,5 volts. Eu não vou botar 1,5 volts nessa linha. Posso sobrecarregar alguém aí da linha, tá? Porque essa linha está preparada para trabalhar com 0,90, 0,850 miliamperes, perdão, 850 milivolts ou 900 milivolts, que é a tensão de alimentação da parte de vídeo, né? Da nossa CPU, tá certo? E da nossa EC, da nossa PCH, perdão, EC não, PCH, me desculpa, tá? Aí o que acontece? Então eu ajustei 1,5 volts, mas eu quero ver, se eu botar aqui em curto, ó, não vai dar nada, tá? Por quê? Porque não tem consumo, eu não ajustei qual é o consumo, tá? Ele mostrou que existe um curto, tá certo? Mas não tem consumo, porque eu não botei corrente, né? Então vamos ver, vamos dar uma olhada. Qual seria a corrente que eu colocaria aqui? Bom, geralmente a gente começa com 1,5 amperes, tá certo? Vamos então começar com 1,5 amperes. Primeiramente, o que a gente faz? Para a gente ajustar isso aqui, nós temos que colocar em curto as pontas, né? Você coloca as pontas em curto e ajusta então a corrente, tá certo? Vamos colocar aqui 1,5 amperes. Vamos lá. Dar um ajuste fino aqui, deixa eu dar um ajuste fino aqui, tudo bem. Isso aí, pessoal, você não precisa se preocupar se não está dando. 1,5 amperes. Então, 1,5 volts, vamos começar com 1,5 amperes, tá certo? Se por acaso houver um curto nessa linha de fonte, na hora que eu colocar lá, para alimentar a bobina, eu não vou colocar agora, eu vou colocar no terra, vou provocar um curto. O que vai acontecer aqui? Presta atenção, se eu colocar lá e aquela linha estiver em curto, vai acontecer isso, ó. Vem a 1,5 amperes aqui e cai a tensão, tá certo? Esse seria o certo. Se eu colocasse lá e tivesse em curto, aconteceria exatamente isso aí, porque estaria em curto para a terra, a linha estaria em curto para a terra, então era a mesma coisa que eu medir aqui na terra, ó, faria aquilo lá, não importa a corrente. Se eu tivesse com uma corrente aqui vamos dizer que 800 miliamperes, vamos lá, vou botar 820 miliamperes,
eu quero botar 820 miliamperes, e lá tiver em curto, e eu colocar e tiver em curto, ela vai bater 820 miliamperes. Não importa, se eu botar aqui total, abrir a fonte total, vou colocar 5 amperes. Tá certo? Então nós vamos começar aqui primeiramente com 1.5 amperes, que seria o mais razoável. Tá? A maioria das fontes do notebook vai dar 1 ampere, 1,2 amperes, 1,5. 1,5 já está excessivo já para a gente saber se existe curto ou não. Tá? Não vai prejudicar a linha. A corrente não vai prejudicar a linha. Só se prejudicaria se você colocasse 4, 5 amperes aqui, houvesse um curto, e você colocasse, aí podia fumaçar um MOSFET desse que tivesse em curto, um capacitor desse que tivesse em curto. Muita gente faz isso e fica colocando o dedo em cima para ver se esquenta, né? Para ver se o componente esquenta, tá certo? Eu não gosto muito de fazer isso não, eu vejo por aqui. Pelo consumo, né? Se eu chegar aqui e me der 1.5, eu já sei que está em curto. Não preciso saber que componente é que está esquentando. Se você quiser, você pode deixar aqui com 1.5, chegar lá, botar o dedo, né? E ver se tem algum componente em curto. Aqui não tem, eu não estou medindo nada, não ia estar quente, né? Então vamos ver. Vocês viram, vamos novamente medir aqui, que a gente já esqueceu, né? Então vamos ver qual é. Ah, tá dando 2 ohms, né? Tá em curto, né? Vocês diriam aí, está em curto. Então vamos ver se está em curto mesmo, tá? Vou alimentar desse lado da bobina primeiro, tanto faz se alimentar aqui como alimentar aqui, qualquer um dos dois lados da bobina, porque na verdade a bobina é um curto, tá? O que ela faz, ela vai retirar o sinal PWM, né? Tá? Então vamos colocar lá 480 miliamperes, pessoal. Então essa linha não tem curto, ela dá 2 ohms, na verdade, ela dá 2 ohms na linha, né? Parece o curto, mas não é curto, ó. Eu estou colocando lá, está dando 480 miliamperes. Então, não existe curto nessa linha, pessoal. Ela está com consumo mais do que normal, tá? Um consumo de 480 miliamperes numa fonte de notebook é mais do que normal, tá certo? Não tem nenhum componente esquentando, tá tudo normal, tá tudo beleza. Ah, você diz, se eu botasse 2 amperes, tá certo, eu vou botar 3. Pronto, tá 3 amperes. 3 amperes, tá beleza? Aí eu vou testar, vamos lá. 480 miliamperes. Não importa a corrente que eu botei, ó. Eu botei 3 amperes aqui, tá? Eu gosto de começar com corrente baixa, para evitar a queima de algum componente, tá? Que esteja na placa, tá certo? Pode haver um curto grande e haver uma queima de outro componente qualquer. Então, eu não gosto de usar 3 amperes. Eu vou ajustando esses 3 amperes de conformidade, né? Por exemplo, se eu coloquei aqui e bateu 1.5 aqui, bateu 1.5 direto, eu digo assim, pô, será que essa fonte ela não trabalha com 2 amperes? Ah, pode ser que ela trabalhe com 2 amperes. Então eu vou lá e pego 2 amperes, tá certo? E boto 2 amperes. Vamos lá, botar 2 amperes, tá? Pode ser que a fonte trabalhe com 2 amperes, tipo a fonte de CPU, né? A fonte de core chega a dar 2 amperes uma linha de fonte, tá? Então eu vou lá, vou medir. Bom, ó, 480 miliamperes. Então essa linha aqui de 1.5 volts não tem curto, ela não tem problema. Mas com o multímetro em continuidade, pessoal, deu 2 ohms. Não é verdade? Não deu 2 ohms, tá? Então o que eu digo sempre para os meus alunos, abaixo de 9 ohms você desconfia da fonte. Mas você tem que fazer o teste com a fonte assimétrica, tá bom? Então, isso aqui nós vimos que não tem curto, né? Então vamos partir para outra. Vamos partir para a fonte do GFX, tá certo? Vamos ver a fonte de GFX. Fonte de GFX, ó, tá dando curto total no multímetro. Nossa, isso aqui, com certeza no suporte dos alunos todos, 100% dos alunos chegariam para mim, esse professor está em curto. E se eu dissesse que não estivesse em curto essa linha, todo mundo ia te chamar de louco. Não, o professor estava pirando lá, né? O professor tomou muita cerveja hoje e realmente não está sabendo o que está dizendo. Bom, vamos ver se eu tomei cerveja, né? Ou se tem curto realmente aqui, pode ser que esteja até em curto a placa, eu não sei, vamos ver, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui, como essa fonte aqui é de GFX, o GFX vai trabalhar com 850 miliamperes. Mas 850 miliamperes, pessoal, e 1 volt, a diferença é mínima, né? São 150 miliamperes. Então eu vou descer essa fonte para 1 volt, tá certo?
Vou descer essa fonte para 1 volt, tá? Porque ela vai ficar com uma tensão um pouco superior, um pouco maior do que a tensão da fonte original. Muito pouca coisa, 100 mA, não é para se preocupar, tá? Vou ajustar a minha fonte para 1.5 novamente. Vou descer ela 1.5 porque eu gosto, tá, pessoal? Eu gosto de trabalhar com 1.5. Primeiramente, o primeiro teste que eu faço é 1.5, tá certo? Vou botar aqui um 48. Tá? Eu quero que vocês entendam isso aqui. Isso aqui tanto faz se variar aí, tá? Então eu vou injetar 1 volt. Vou injetar 1 volt. Testar aqui, ó, o curto, né? Testei. Bom, não tá, né? Vou testar 1 volt na linha de GFX. A mesma coisa da de Core. A tensão de GFX é a mesma da de Core, tá? Então vou lá, vou jogar. Botei na bobina. Olha só. Consumo de 1.39 amperes. 1,40, mas eu ajustei para quanto? 1.5, então não é curto. Por quê? Porque essa fonte de GFX, ela realmente vai dar 1.40 amperes. É o consumo normal. É o consumo normal, não está esquentando nada. É o consumo normal dessa fonte, tá? Se eu baixar ela aqui, vamos baixar aqui mais ou menos para perto do que ela trabalha mesmo, né? Vamos botar aqui 800, vamos botar 900. 0,9, né? Seria mais ou menos o que ela trabalha. A gente vai ter mais ou menos o consumo real. O consumo real dessa linha, dessa fonte, ela vai suprir a nossa CPU, né, a nossa PCH na área de vídeo, com uma corrente de 1.13 amperes, tá certo? 1.13, 1.12 amperes, 1.10, 1.2, é nessa faixa, tá? Em que ela vai suprir os ambos os lados, ó. Vou botar dos dois lados 1.15, ó, viu? Tá certo? Então, essa fonte na realidade ela trabalha com 1.2 amperes, mais ou menos, tá? Aí eu vou colocar aqui, olhe bem, eu vou colocar aqui agora 2.5 amperes, tá certo? 2.5 amperes, vamos ver o que acontece. Ó, não aumentou nada, tá? 1.16, tá certo? 1.17, essa variação é normal, tá certo? Então, esse circuito de GFX, para alimentar, tá? Para alimentar CPU e PCH, tá? É uma fonte que supre na faixa de 1.2 amperes. Tá bom? Ela supre 1.2 amperes, porque eu estou colocando aqui e está havendo um consumo de 1.2 amperes praticamente. Tá certo? Então é uma fonte que ela vai suprir nessa faixa, 1.2 amperes, 1.5, vai depender lá do engenheiro. Tá? Ele precisa, como está havendo um consumo de 1.17, ele vai colocar, logicamente, essa fonte para trabalhar com uma corrente um pouco maior. Tá? Uma corrente de 1.5, né? Que seria aquela corrente que nós ajustamos aqui, tá? Então essa fonte aí, originalmente, ela deve dar mais ou menos 1.5 amperes, tá? Então, 1.5 amperes vai haver um consumo de 1.17. Tem curto? Ah, o professor não estava tomando cerveja, não. Eu realmente não tomo cerveja, não, tá certo? Mas olhe bem, existe curto nessa linha? Não, né, pessoal? Não tem curto não, né? Se tivesse curto, faria isso aqui, né? Olhe bem a diferença, ó. Ó. Não tem curto, pessoal. Tá? O que é um curto? Um curto é um componente desse, um capacitor, um MOSFET, alguma coisa dessa, entrar em curto e ligar, então, esse ponto da linha com terra. Então seria a mesma coisa que eu medir em terra. Né? Ó, daria um consumo total da fonte. Tá? Primeira coisa que ela faz, ela dispara a tensão, diminui a tensão, logicamente para não queimar o circuito, é um circuito de proteção, e vai a 1.5, se tivesse curto, tá? Vamos ver uma coisa aqui. Essa aqui é uma tensão de Core, ó. Bobina de Core, não tem processador, pessoal, não tem consumo. Essas duas aqui são as bobinas de Core, pessoal. Alimenta com 0,9 lá, 0,85 milivolts a CPU, tá? Como não tem CPU, olhe bem, não tem CPU, ó, não tem consumo na linha, porque essa linha só vai alimentar os cores da CPU, tá certo? É outra que também que dá problema. Se você botar uma CPU aqui, vai dar uma resistência perto de 0, tá? Isso aqui engana muita pessoa. Então, quando vocês forem medir as fontes de cores, tira a CPU fora, tá legal? Quando vocês forem medir a fonte de memória, retira as peças, as plaquetas de memória, tá bom? Então, vocês viram aí, ó, 0. Vamos medir de novo, tá?
Vamos medir de novo. É zero ou não é, pessoal? Não é resistência zero? Tá dando zero. Ó. Tá dando zero. Opa, peraí. Tá dando zero. Tá em curto. Aí eu venho com a fonte e coloco lá. Deixa eu ver, tá 0,9, né? E coloco lá, ó, o consumo, ó. Tá em curto, pessoal? Lógico que não, porque se tivesse em curto, ó, ficaria assim, né? Vamos botar aqui em cima logo. Vamos botar 3 amperes. Né? Ah, vou botar 3 amperes logo na fonte. Pronto. Tá certo? Vamos ver se tem curto. Olha lá, ó. 1,17. Mesmo consumo, tá? Mesmo consumo, tá? Eu estou limitando em 3 amperes a fonte, ó. Olha lá, tá? Então se tivesse curto, apareceria aquilo lá. E não isso aqui que está aparecendo, né? Isso aqui é o consumo realmente do circuito. Tá certo? É o consumo do circuito. Capacitores, MOSFETs, transistores, resistores que tem aí no circuito que estão fazendo esse consumo, dando esse consumo. E no caso aqui, logicamente teria que ser 1,5 volt, ó. Aumenta lá o consumo, né? 1,5 volts, que é a tensão dessa bobina. Olha lá, consumo de 0,45, tá certo? Aí nós temos aqui, essa aqui é a bobina de 3. Essa é a bobina de 3 e essa é a bobina de 5. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui, é de 3. Vamos botar 3 volts aqui. Vamos alimentar com 3 volts para ver se tem curto aqui. Bom, esse daqui a gente deve colocar mais ou menos uns 2 amperes, tá? Porque é a fonte primária, né? Então, vamos ver. 2 amperes, né? Vamos colocar lá. Ó, consumo, ó. 20 miliamperes o consumo aqui dessa fonte, ó. 20 miliamperes. Por quê? Porque está tudo normal, todos os componentes estão normais, né? Vamos ver a de 5. 150 miliamperes, ó. Oh, perdão. 300 miliamperes, ó, carregou o capacitor, né? 350 miliamperes, ó. Mas com 5 volts vai dar mais, né? Vamos ver. Com 5 volts, que é essa linha de 5, né? Olha bem. Deu 360 miliamperes, ó. Tá? Muito pouca coisa mudou, né? 360 miliamperes. Mas tudo bem, essas duas fontes, pessoal, elas têm um certo determinante. A 5 volts é uma fonte secundária, ela só vai liberar aqui, né? Então só vai liberar MOSFETs por aqui, se houver o power, né? Se houver 3 volts ligado, aquela coisa toda, tá certo? Então não dá pra gente medir muito, ser muito confiável essa medição, né? Vamos ver aqui, essa aqui é a nossa fonte de 1,05, né? 1,1, ó. 1,1 com a corrente, 2 amperes, é 1,5. 1,05 volts essa daqui, tá? Então vamos ver. Olha lá. 20 miliamperes, não tem curto nessa fonte, né? Mas vamos dar uma olhada com o multímetro, pessoal, né? Vamos dar uma olhada aqui, a de 3, ó. Tem 219, tá normal. A de 5 tem 50 ohms, né? A de 5 volts. A de 3 volts tá dando quanto lá? Olha aí. Mais de 1 mega, né? Tá? Agora a de 1.05. A de 1.05 tá dando, olha aí, 600 ohms, né? 600 ohms, né? Essas de core aqui tá dando, ó. Olha lá, mais de 1 mega, né? Essa outra aqui também tá aberta, né? O circuito tá aberto, tá? Não tem CPU, então o circuito tá aberto, tá certo? Então não existe curto, né? Não tem curto, tá? Não tem curto, ó. Certo? Alimentar uma placa dessa com a fonte é simples, né, pessoal? É simples. Vocês peguem o adaptador, vocês jogam aqui 19 volts, tá certo? 19 volts, né? Aí, com 19 volts, você tem que saber se a tua fonte, o adaptador, qual é a corrente. Geralmente 3,2 amperes, né? Então, você vem aqui e coloca, então, 3,2 amperes, tá? Aí você, então, alimenta. Aqui eu já coloquei 2 fios, né? Tem 2 fios aqui. Você alimenta, então, a placa, né? Ó, alimenta a placa com os 19 volts, tá? Você vai lá e alimenta a placa com os 19 volts, tá certo? Você vê, ó, consumo baixo, porque a placa não está ligada, né? Essa placa não está ligada, não tem CPU, não tem PCH,
tá? Então tá faltando aqui os MOSFET aqui da fonte de 5, então o consumo dela tá normal o consumo dela, não existe curto na entrada, não é verdade? Ó, não existe curto na entrada, tá? Se você ver aqui, ó, olha, 3 amperes, né? 3.2 amperes, então não existe curto na entrada, tá certo? Nós temos aqui, se lembra do PQ31, ó, que nós estudamos na aula passada, né? Então a gente vem aqui, ó, PQ31, ó, olha lá o consumo, ó, nada. Aí vamos aqui para o VA, né? O VA que é o dreno do PQ31, lembra? Aqui é o VA+, né? VA+, ó, não tem consumo porque não tem curto, né? Ó, o VA também, ó, não tem consumo porque não existe curto no VA, tá? O VA tá normal, tá tudo legal, tá? E aqui no resistor, se lembra que era o VIN? VIN fazia, esse resistor fazia o VIN, né? Então, ó, não existe curto também no VIN, tá vendo? Porque eu estou colocando os dois lados da resistência. Saiu aquele foguinho aqui na hora que eu coloquei, porque tinha um capacitor na linha, né? O capacitor, ó, tá vendo? Ele se carrega, ó. Eu vou deixar um pouquinho aqui, ó, tá? Eu vou deixar um pouquinho, o capacitor vai descarregar. Quando eu colocar agora aqui, talvez dê para vocês verem, ó. Vai sair uma faíscazinha na ponta, ó. Por causa da corrente, né? Peraí. Deixa eu descarregar aqui, ó. Tá vendo? Não sei se deu para vocês verem aí. Deixa eu descarregar um pouquinho. Ó. Ó, viu aí? É porque tem um capacitor na linha aí que ele se carrega, né? Ele tá sem carga, ele se carrega, então sai essa faíscazinha. Não precisa se preocupar não, que isso também não é curto, tá bom? Então, pessoal, vocês viram aí como é que funciona a coisa? Se vocês forem alimentar qualquer fonte dessa, vocês podem alimentar também, tá? Não exagerem na corrente quando vocês forem alimentar com a placa ligada, tá? Vamos dizer que você tem a placa ligada e você está com problema numa fonte, você não tem a fonte, por exemplo, de 1.5, que alimenta as memórias. Você tem as outras fontes, tá tudo legal, mas a de 1.5 não entra. Então você quer botar a alimentação, tá, na 1.5. Então você vem aqui, bota 1.5, tá? Bota 1.5 volts aqui para alimentar esse circuito de memória, mas nunca exagere na corrente, tá? Vocês vão aqui na faixa de 1 ampere, tá certo? 1 ampere é mais do que suficiente para alimentar, tá certo? Se você colocar com as memórias no lugar, né? Com as memórias no lugar isso e bater 1 ampere aqui, não der certo, então você levanta para 1.5, 1.2, né? Para ver se há necessidade de um pouco mais de corrente. Porque às vezes a corrente excede, né? Vamos dizer, se eu botar um pente de memória ou 2 pentes de memória aqui, pode ser que o consumo dessa linha aqui chegue a 1.2 amperes ou 1.5 amperes. Então se eu colocar aqui 1.2 amperes não vai dar, né? Porque ela está com consumo de 1.5, eu precisaria ter no mínimo, né? No mínimo 1.8 amperes, 1.7, 1.8 amperes, tá? Para poder então suprir esse 1.5 que as memórias estão precisando para funcionar, tá certo? Quando vocês forem alimentar com a fonte, usar a fonte assimétrica para alimentação, né? Tomar cuidado, nunca exceder a tensão e nunca colocar abaixo da tensão. Se a tensão é 1.5, tem que colocar 1.5, tá? E tomar cuidado com a corrente, tá? As fontes de maior corrente nesta placa são as fontes de core, tá? Que elas devem chegar a 3 amperes e 3,2 amperes, as duas fontes juntas, né? Porque aqui uma fornece 2 amperes e a outra fornece 1.5 amperes, 1.2 amperes. As duas estão em paralelo, tá? Então essas correntes vão se somar para alimentar os cores da CPU, tá certo? Geralmente a CPU, ela pega nessa faixa de 3 amperes, 3.2 amperes, até mais, né? De desktop é até mais, tá certo? De notebook é nessa faixa de 3 amperes, tá? Então soma-se essas duas tensões, né? Essas duas tensões, elas não se somam, né? Elas estão em paralelo, então elas não se somam. Quem vai se somar são as correntes, tá? Então duas fontes em paralelo não se somam as tensões. Aqui vai ter 0,9, aqui 0,9, mas vai continuar 0,9, porque elas estão em paralelo, tá? Mas as correntes, por exemplo, aqui está fornecendo 2 amperes e aqui está fornecendo 1.2 amperes, o total vai ser 3.2 amperes que vai de fornecimento de corrente para sustentar o core da CPU, tá certo? Então, se vocês precisarem alimentar um core de CPU, tomar cuidado com isso aí, tá? Para não queimar a CPU, certo? Você sabe que um core de CPU é na faixa de 3.2 amperes. Então você vai subir aqui para 2.5 ou 3 amperes aqui, né? 3 amperes, então vai alimentar o circuito de core, tá? Aqui está desligado, né, pessoal? Logicamente você vai botar aqui 0,9, né?
vai ver lá a CPU, qual é a CPU, tem CPU que pega 0,850, tem CPU que pega 900 mA, tem CPU que pega 1 volt, tem CPU que pega 1.10 volts, tem CPU que pega 1.2 volts. Tem que tomar cuidado, quanto mais antiga a CPU, a tensão é maior de core, tá? Essas I3, I5 e I7, você vai trabalhar na faixa de 850 mA, tá? É a tensão, 850 milivolts, mil perdões aí, tá certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula terminou. Dúvidas vocês podem tirar lá, acho que eu expliquei bem direitinho para vocês, como é que vocês veem esses curtos em fonte, né? Tomar cuidado, tá? Assistam bastante essa aula, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até vocês aprenderem. Pegue uma fonte, tá? Coloque na sua bancada, pegue uma placa velha, uma placa nova, placa que tenha fonte em curto, e vai fazer esses testes de bancada, tá? Vai fazer sua aula prática.